Criador. Salve, ó Espíritas, portadores da fé e da paz, preste atenção e do imenso amor do Pai. Salve, ó Espíritas, portadores da fé e da paz, preste atenção e do imenso amor do Pai. A mundos distantes, levando conhecimento e evolução, visando a estender as mãos aos mais necessitados irmãos, auxiliando, socorrendo, ofertando sabedoria, paz, amor e alegria, auxiliando, socorrendo e ofertando sabedoria, paz, amor e alegria. Sempre vem de alteio, a luz é a companhia do Mestre Jesus. Sempre vem de alteio, a luz é a companhia do Mestre Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Ai, que gostoso, né? Começar uma sexta-feira com a música, né? Boa música, a gente já vai se harmonizando com o ambiente, com essa espiritualidade amiga e sentindo a presença de Jesus em nossos corações. Hoje, eu já estou gravando? Olha, mas ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Ao vivo é assim, né? Trabalhamos para Jesus, não é para nenhuma emissora de televisão. Mas eu aproveito para cumprimentar aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham nos seus lares, através, né, das redes sociais, Facebook, YouTube, Fora da Caridade na Salvação. E na noite de hoje nós estamos recebendo, né, a nossa querida companheira e trabalhadora, a Ana Cristina Marques, a nossa conhecida Ana Cristina, filha da Zildeia, essa espírita expoente aqui da cidade, uma trabalhadora que foi incansável pela doutrina, né? Que ela seja sempre nossa inspiração. Mas para começarmos a nossa noite, antes de receber a Cristina, que já está presente, como eu disse, a trabalhadora desta casa, hoje o tema da reflexão dela é Parábola do Festim das Bodas. Estou aqui com meu neto também presente, que começa desde pequenininho na casa, né? Vamos então harmonizar nossos pensamentos, serenar nosso coração e cantar o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado hoje pelo nosso companheiro Marcos Riso, trabalhador também da casa, porque o nosso companheiro de sexta, o Gustavo, não pôde estar conosco. Vamos lá então, Marcos. Glória a Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça. Essa luz tão pequenina cresça por graça divina
céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Seja bem-vinda, Cristina, e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. Que a paz e a harmonia estejam conosco nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do festim das bodas. É uma parábola bem comprida, uma das parábolas mais compridas de Jesus, mas que nos traz muitas reflexões. A parábola diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um rei que, através das bodas do seu filho, ele pediu para que os seus servos fossem nas ruas, por aí, por perto, para convidar as pessoas para este casamento. As primeiras pessoas não quiseram ir, foram convidadas e não quiseram ir. O segundo grupo de pessoas foi até colocar o cardápio do casamento. Eram bois cevados que tinham sido mortos para o casamento, mais as comidas normais. Também uns foram para o campo, outros foram para as suas casas, outros foram para os seus negócios, também não quiseram ir. Ele então pediu para que outros servos andassem pelo local e trouxessem todos para serem convidados para a boda do seu filho. Mas também alguns não quiseram vir e ainda mataram vários servos, fizeram uma confusão legal no espaço, vamos dizer assim. O rei então ficou muito encorajado, ele se encorajou muito, ficou muito bravo. Pediu para que seus exércitos fossem então e trouxessem todas as pessoas, mas matassem os assassinos que tinham matado os seus servos. Nesse último convite, vieram todos, bons, maus, justos, injustos, todas as pessoas foram convidadas. Porém, quando o rei entrou no salão e viu que estava muito cheio de gente, tinha um homem que não estava vestindo a veste inicial. Ele então perguntou para esse homem por que ele não estava com a roupa de uma veste inicial. O homem não respondeu. O rei então pediu para que amarrasse as suas mãos e seus pés e ateasse fogo nesse homem. E ali haveria choro e ranger de dentes. Essa é a parábola. Um pouco pesada, com assassinos, mortes. A gente é convidado para um casamento e de repente as coisas mudam de figura, vamos dizer assim. Mas vamos então à explicação de cada item dessa parábola. Essa foi a última parábola que Jesus nos deixou antes do sermão profético, ou sermão da montanha, e antes dele ir para o martírio.
Nessa parábola, nós podemos colocar o seguinte: se nós voltarmos um pouquinho na história, este casamento era esse rapaz que iria casar, vamos dizer assim, seria Jesus, e esse rei seria Deus. Mas nós sabemos que Jesus não casou. Mas nós vamos ver por que existe esse casamento envolvendo Deus, Jesus e nós. Porque tem uma frase nessa parábola também que diz que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Na época em que Jesus esteve encarnado entre nós, porque ele continua entre nós, ele ia muito a Jerusalém. Toda a festa da Páscoa, todas as festas de Jerusalém, ele estava nessas festas de Jerusalém. Aos 12 anos de idade, ele foi com Maria e José na primeira festa da Páscoa, onde ele já começou a conversar e discutir com os doutores da lei, coisas sobre espiritualidade, que os doutores da lei não estavam contentes muito com o que ouviam dele. Mas todos os anos ele ia então a Jerusalém. E essa parábola nos coloca sobre a questão da raça judaica, os judeus. Essa comemoração dessa bodas para os judeus era a aliança que tinha entre o homem e Deus. Nós sabemos que às vezes, quando nós estamos aqui encarnados, alguns casamentos não dão certo. Aí existe a separação, tudo dentro da lei. Mas este casamento que nós estamos falando vai dar certo. Porque é um casamento entre o homem e Deus. Entre a criatura e o Criador. Então os judeus, eles tinham essa comemoração das bodas nesse sentido. Do casamento nosso com a espiritualidade. Este casamento dá certo. E é assim que a gente coloca esse festim das bodas. É uma festa que simboliza uma comunhão entre a criatura e o Criador. Então, entre nós e Deus. Mas Jesus participou, vamos dizer assim, de alguns momentos na sua trajetória falando sobre o casamento. No primeiro momento que Jesus esteve num casamento, foi as bodas de Canaã, aonde faltou vinho na festa. E ele estava com Maria, sua mãe, nesse casamento. E ela perguntou se Jesus não poderia fazer alguma coisa para que tivesse mais vinho. O vinho era a bebida da época. Jesus então pediu algumas jarras de água. E ele tinha a capacidade de, através dos fluidos que ele sabia de onde tirar, transformar essa água em vinho. Então foi o primeiro ato do seu apostolado. Ele começou o seu apostolado nessas bodas de Canaã. E nesse casamento, Maria diz uma frase assim: faça tudo o que ele vos disser. Ela sabia que o seu filho tinha vindo com uma missão diferente dos outros filhos. Faça tudo que ele vos disser. Talvez se nós tivéssemos feito tudo que ele vos disse lá atrás, estaríamos bem melhores hoje. Mas chegamos lá. Então foi a primeira aparição de Jesus num casamento, aonde ele fez essa transformação de água em vinho. Teve um outro momento que Jesus participou, não necessariamente de um casamento, mas de uma situação em que envolvia um casal com sérios problemas. Foi quando ele esteve em Samaria. Quando ele chegou em Samaria com seus apóstolos, ele pediu para que os apóstolos fossem comprar água e comida, enquanto ele foi ao poço de Jacó, onde as pessoas pegavam água
para se alimentarem, para fazer um alimento, para fazer a higiene. E lá tinha uma samaritana que estava pegando água. Ele sabia o que ele ia fazer ali. Quando ele chegou no poço, ele pediu para a mulher samaritana que lhe desse água. E ela disse que não podia, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Nós vamos colocar aqui por que eles não se davam com os judeus. E isso que nós vamos colocar aqui só aconteceu na época do Cristo. Não acontece hoje. Vocês vão concordar comigo que não acontece hoje. Eles brigavam por disputa de terras, disputa política e disputa religiosas. Não acontece hoje, né, Manuel? Não. Só naquela época. Por isso que eles brigavam entre si. Os samaritanos não queriam se dar bem com os judeus, justamente por essa questão de brigas, que nós continuamos brigando do mesmo jeito. Costumamos brincar que nós só trocamos de roupa. A moda hoje é essa. Naquela época era outra. Então nós só trocamos de roupa, vamos dizer assim. Mas Jesus tinha um objetivo de conversar com essa mulher. Porque essa mulher já tinha casado várias vezes. E o seu marido desse casamento a maltratava, deixava ela assim, com baixa estima, não respeitava, pelo contrário, ela não tinha valor para ele. E se nós analisarmos naquela época, as mulheres dependiam de tudo dos homens. Quando nasciam, dependiam do pai. Se o pai morria e tinha um irmão, dependia do irmão. Se casava, dependia do marido. E principalmente na parte financeira, porque as mulheres naquela época não trabalhavam. Não tinha que ter, o dinheiro era do marido. E os maridos aproveitavam, vamos dizer assim. É que naquela época eles não sabiam de um detalhe, certo? Me perdoem os homens presentes aqui, mas naquela época eles não sabiam que o espírito, vem numa reencarnação como homem, na outra como mulher, e assim sucessivamente. Se eles soubessem disso, eles não fariam isso. Mas eles não tinham esse conhecimento. Sendo assim, Jesus coloca para essa mulher que ele poderia te dar a água da vida, que era a água do conhecimento. E pediu para que ela fosse até a aldeia buscar outras mulheres e trazer o marido, que Jesus estava ali. Ele iria fazer uma preleção, justamente defendendo a mulher. Porque, passando mais tempo na história, então agora vamos voltar antes de Cristo, em vários concílios da Igreja Católica que aconteceram em Nicéia e Constantinopla, a mulher não tinha alma. Então, se a mulher não tinha alma, não servia para nada, vamos dizer assim. E era nesse sentido que Jesus queria voltar, reverter a situação e dizer a esse marido: ela tem funções importantes como mulher. Respeite-a como mulher. E assim ele conseguiu, através dessa passagem, resolver um casamento. Embora ele não estivesse presente no casamento, mas a situação fez com que ele conseguisse resolver essa situação. A partir daí o marido começou a cuidar mais da mulher, respeitar mais a mulher, porque ele tinha ouvido de Jesus que a mulher tinha alma, era um ser igual a ele. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos descreve quais são os atributos de Deus, que são soberanamente justo, Deus é amor, Criador da vida, e quer que nós comecemos a crescer espiritualmente. Porque eu já não cresço mais, a não ser do lado. Nessa vida eu vim pequenininha.
Na próxima eu vou pedir para vir um pouquinho mais alto. Mas para nós que nós crescêssemos espiritualmente, aprendendo as lições do Cristo. E Kardec nos coloca que ele teve todo o auxílio da falange do Espírito da Verdade. Já contaram para vocês quem é o Espírito da Verdade? Esbarreu. O Espírito da Verdade é Jesus. Ele sim assessorou Kardec em toda a sua codificação. E claro que ele tem uma plede de espíritos evoluídos do lado dele, que também auxiliou Kardec. Então Kardec recebeu do próprio Jesus e da espiritualidade amiga os 5 livros do Pentateuco Espírita. Kardec não inventou, ele não criou, ele foi lá e escreveu do jeito dele, mas ele recebeu via mediúnica e nós temos hoje as obras básicas. Sendo assim, Kardec nos coloca que Deus quer que nós sigamos os passos de Jesus, para que este casamento dê certo, que é o casamento nosso com a espiritualidade. Muito bem, mas foram várias pessoas convidadas, né, desse casamento. E quando nós somos convidados para um casamento, nós assim, quando alguém sabe, o filho do fulano vai casar, a filha da fulana vai casar, né? A gente já pensa assim, que não me convide para a madrinha, da padrinha, porque o presente tem que ser melhor. Não que a gente não possa dar um presente melhorzinho. Mas, o fulano vai casar, nossa, que bom. Acho que nesse dia estarei ocupada, não vou poder ir ao casamento. Mas quando nós recebemos um convite de casamento, nós procuramos, né, o vestido novo, o sapato novo, os homens ainda terno novo, para assim, né, ir bonito no casamento, vamos dizer assim. E logicamente não podemos ir mais bonita que a noiva, porque a noiva é a peça principal do casamento. Mas nós tiveram vários convidados neste casamento, nessas bodas dos festim das bodas. O primeiro convite, quando os servos foram buscar as pessoas e eles não quiseram vir, vamos voltar um pouquinho na época de Moisés, na primeira revelação. Quando Moisés foi ao Monte Sinai receber os 10 mandamentos, neste meio de tempo, ele estava recebendo também via mediúnica da espiritualidade, dos mandamentos. Muito provavelmente nós estávamos lá, pegamos todo o nosso ouro e resolvemos fazer um bezerro de ouro. Porque Moisés falava de um Deus, mas nós talvez fizéssemos um Deus para nós pegarmos. Mas Deus nós sentimos. Sendo assim, quando Moisés chegou e viu aquele bezerro de ouro e todo mundo adorando o bezerro de ouro, ficou muito bravo e com razão. Eu no lugar dele ficaria também. Por quê? Porque ele estava tentando convencer os hebreus, os judeus, de um Deus superior, mas as pessoas não entenderam. Por isso é que não foram a esse casamento. Foram convidados, mas não foram a esse casamento. O segundo convite, os servos apresentaram até o cardápio, para que todos pudessem saber o cardápio e ir ao casamento. Mas também não foram. E aqui nós podemos colocar que a partir do ano 1000 a.C., vários profetas do Velho Testamento já anunciavam que viria o Messias. E eles estavam esperando um rei que viesse para guerrear. Porque até hoje nós gostamos muito de ver sangue. Adoramos ver sangue.
e naquela época mais ainda. Sendo assim, foi uma época em que os judeus foram muito perseguidos. Tiveram muitas guerras, muitos problemas, principalmente muitos desencargos, por questão de perseguições e guerras. O rei, quando ele fica muito irado, né, vamos dizer assim, como dizem os jovens hoje, ele realmente não se conformava de estar com o filho para casar e ninguém tem no casamento. A gente gosta do casamento, assim, tem festa depois. A gente quer comer bolo. Mas nem isso eles perguntaram se tinha. Simplesmente não foram. E o rei ficou muito bravo. Logicamente, naquela época, os reis tinham exércitos, que não é muito diferente hoje. E os exércitos realmente iam para matar. Aí nós falamos assim, nossa, mas um rei, no começo da palavra, na parábola dizendo que esse rei era Deus, Deus era tão vingativo assim. No Velho Testamento, Deus é considerado vingativo. Deus, que se a gente não fizesse o que ele quisesse, o que ele mandasse, nós teríamos sérios problemas. Mas aí vem Jesus e apresenta um Deus de amor, de bondade, que nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente possa crescer espiritualmente. Mas mesmo assim a gente ainda não entendeu esse convite. Sendo assim, o último convite era para que todos entrassem nessa festa. Bons, maus, justos, injustos, ricos, pobres, todos. Para ver se as pessoas entendiam este convite que Jesus vem fazendo há 2023 anos atrás, e nós ainda estamos patinando. Se a gente vai a esse casamento, se a gente não vai ao casamento. E o rei, quando ele ordena para que esses exércitos vão lá e matem as pessoas, é a nossa lei de causa e efeito. Se nós fizermos alguma coisa não tão legal ontem, aí vem a cobrança hoje. Como diz uma aluna minha lá no Coen, os boletos chegam. E chegam mesmo. Mas nós precisamos entender que a lei de causa e efeito, na verdade, somos nós mesmos que fizemos a lei, porque Deus, ele fez a lei do amor. Aí nós fazemos coisas erradas e ainda queremos que Deus conserte. A gente faz assim uma troca com Deus, né? Olha Deus, se o Senhor me ajudar ali, tá? Eu faço tudo o que o Senhor quiser. Aí acontece uma coisa boa na nossa vida, a gente quer agradecer. Tá vendo? Deus não fez mais do que a obrigação dele. E somos nós que temos que fazer a obrigação. Nós temos que fazer a lição de casa. Vamos dizer assim. E esse Deus, esse rei, logicamente ficou também bravo, porque entrou uma pessoa na festa e não estava vestido com a roupa nupcial. E qual será essa roupa nupcial? Deixarei vocês mais curiosos, porque eu vou responder no finalzinho. Eu acho que o Manuel já sabe qual é. Não pode falar não. Quando o final da parábola diz que haverá choro e ranger de dentes, André Luiz nos coloca uma frase, através do livro Nosso Lar, na psicografia do Chico Xavier, que diz que a morte nada mais é do que o encontro com a nossa própria consciência. Então, quando nós desencarnamos, e aí entendemos essa lei de causa e efeito, quando estamos aqui, espíritas, estudiosos, que entendemos essa lei de causa e efeito, então está acontecendo isso comigo hoje, muito provavelmente, ontem eu fiz alguma coisa fora da lei de Deus. Porque no Velho Testamento Deus castigava, segundo as pessoas da época, talvez nós mesmos, achávamos que Deus nos castigava.
Aí quando Jesus veio e apresentou esse Deus de amor, nós começamos a entender que Deus é amor, é bondade. Ele quer que a gente vá para frente. E Jesus também quer que a gente vá para frente. Sendo assim, é a nossa consciência que vai resolver essa lei. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, não vai existir um tribunal como nós estamos acostumados a ver aqui. Graças a Deus eu nunca precisei entrar num tribunal, espero não precisar. Não, tem um amigo meu agora que ele se ofereceu para ser juiz, né, para fazer o júri popular. Eu falei para ele, você é doido, você é louco. Mas se a gente for chamado tem que ir, não tem jeito. Mas quando nós chegamos no plano espiritual, é a nossa consciência que vai nos julgar, ou seja, somos nós mesmos que vamos julgar. Lá não existe um tribunal, onde tem o promotor, o advogado de defesa, o réu, os jurados, que vão, pelo que o réu cometeu, o crime que o réu cometeu, os jurados vão julgar se é absolvido ou se é condenado. Isso é aqui, dentro da lei dos homens. Mas lá é a nossa consciência que vai, vamos dizer, nós mesmos vamos nos julgar. Aí nós chegamos lá e falamos assim, nossa, fiz tudo errado. Aí a gente corre no departamento de reencarnação e fala assim, quero reencarnar. Aí o diretor do departamento fala assim, tem que esperar. Tem fila, entra na fila. Aí a gente olha a fila e fala assim, não, eu não posso passar na frente. Não, tem que obedecer a fila. Nós é que vamos realmente, a nossa consciência é que vai nos absolver ou vai nos condenar, vamos dizer assim. Condenar no sentido de nós vamos voltar, resgatar o que fizemos de errado e procurar fazer o melhor possível. E assim até a gente só fazer as coisas possíveis, dentro do possível. Quando ele coloca então, quando André Luiz coloca que a morte nada mais é do que o encontro nosso com a nossa consciência, ou seja, nós vamos encontrar conosco mesmo. Você vai falar assim, nossa, mas eu fiz tudo errado. E ainda a gente fala assim, de novo? Porque a gente já fez errado. Sendo assim, nós espíritas temos recebido os convites para ir a este casamento e não estamos querendo ir ao casamento. Muito provavelmente, nós éramos os hebreus, depois os judeus, e hoje nós estamos como espíritas, estudando, procurando entender a doutrina, procurando se modificar. O convite está aí e nós não vamos a esse casamento. Está difícil da gente ir nesse casamento, hein? Sendo assim, Jesus nos coloca que esses convites estão sendo feitos já há muito tempo. Está na hora de nós começarmos a ir a este casamento. Mas nós temos que vestir a veste nupcial. Jesus inaugurou, quando ele veio aqui na Terra, encarnado, que ele continua conosco, ele inaugurou uma fórmula de verdadeiro bem que nós temos que praticar. E da parte social que nós temos que fazer. Hoje nós estamos vendo muitas ONGs sendo formadas, instituições que durante a pandemia também foram formadas para poder ajudar pessoas necessitadas, muito mais necessitadas talvez do que nós todos aqui. E graças a Deus nós temos uma casa, quando chove a gente tem onde se recolher, está muito calor, a gente tem como ligar o ar-condicionado, a gente paga um pouquinho de conta, um pouquinho a mais no final do mês, mas vale a pena. Mas tem pessoas que não têm nada disso. E com a pandemia, a coisa piorou, vamos dizer assim. Então Jesus vem inaugurar essa fórmula do verdadeiro bem que nós temos que fazer. E da parte social, que também nós temos que fazer.
como o Marcos colocou ali na música, fora da caridade não há salvação. Então nós temos que realmente praticar a caridade para que a gente possa alcançar essa salvação. Eu acho que todos nós aqui já ouvimos, e com todo respeito às religiões nossas co-irmãs, que Jesus nasceu para nos salvar e morreu para nos salvar. Eu sinto informar a vocês que nem uma coisa nem outra. Mas ele veio para nos ensinar a nos salvar. E existe uma receita fácil de fazer. Simples. Como dizem os jovens hoje, simples assim. É só nós cumprirmos os 28 capítulos do Evangelho que a gente é salvo. Coisa fácil. Vocês acham difícil? É muito difícil porque a gente não quer ir nesse casamento. Se a gente for ao casamento, a gente faz a coisa direito. Sendo assim, então, Jesus fez com que nós saíssemos das cátedras e dos púlpitos confortantes e íamos ao palco, a parte social, ou seja, arregaçar a manga e fazer algo em favor do próximo. E às vezes vocês podem perguntar assim, qual é o próximo mais próximo? Segundo Jesus, seria o bom samaritano, que ajudou aquele homem na estrada. Mas aqui, o nosso próximo mais próximo, muito provavelmente, pode ser um familiar nosso. Aí vocês podem perguntar para mim assim, mas você não conhece a minha família. Eu não conheço a família de vocês, mas eu conheço a minha. Já me dá um trabalho. E olha que a maior parte mora fora daqui. Imagina se morasse aqui. Mas nós temos que ajudar esse próximo, nosso próximo mais próximo e o próximo que aparecer no nosso caminho. Às vezes pedindo uma ajuda material, um alimento, algo que ele está precisando naquele momento. Sendo assim, nós vamos então divulgar agora a veste nupcial. Então, como nós fazemos para vestir essa veste nupcial? Qual é essa veste que nós temos que vestir para ir a esse casamento? Jesus nos responde assim: eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era estrangeiro e me recebeste na sua casa, eu estava doente e foste me visitar, eu estava preso e também fosse me visitar. Essa é a veste nupcial que nós temos que usar para ir a este casamento. E essa veste nupcial, ela vai nos ajudar a entender o reino dos céus que está dentro de nós. E Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. E nós vamos procurar o reino dos céus lá fora, ou na parte exterior. Mas ele está dentro de nós. Nós que precisamos desenvolver este reino de Deus dentro de nós. E através dessa veste nupcial, nós podemos citar algo que nós podemos fazer e nos transformar moralmente através desse casamento. E como nós falamos no começo, com respeito a todos os casais aqui que eu conheço, eu sei que o casamento deu certo, mas tem alguns que podem não ter dado certo. Mas este casamento, essa ligação nossa com Deus, essa ligação nossa com Jesus e com a espiritualidade, essa dá certo. Pelo menos tem que dar certo. E através dessa veste nupcial, nós podemos desenvolver a solidariedade. Hoje não, né? Desde quarta-feira está acontecendo na cidade a Festa das Nações. Nós, há muitos anos atrás, trabalhamos na Festa das Nações. Gente, é duro. Não é fácil. Mas vale a pena. Pela solidariedade que existe de todas as barracas, de todas as instituições que realmente necessitam de uma ajuda para, pelo menos durante um ano, manter aquela instituição funcionando. Então, a solidariedade, a humildade. Nós precisamos ser humildes. Jesus poderia ter nascido num palácio,
que ele foi considerado rei dos judeus. Mas ele nasceu aonde? Numa manjedoura, num local simples, humilde. Então desenvolver a humildade. Compaixão. Vamos nos colocar no lugar do outro, para ver como é que a gente talvez resolvesse o problema, se o problema fosse conosco. Eu tive uma amiga, ela continua minha amiga, mas ela está do lado de lá. Ela desencarnou em consequência da Covid, e ela sempre dizia uma frase assim, que é fácil, se a gente, por um acaso está acontecendo alguma coisa na casa do vizinho, a gente fecha a porta e entra. Não tem nada a ver com o vizinho. Será que não? De repente a gente pode ajudar. Compaixão. Caridade. Se nós realmente fizermos a caridade, como Jesus nos ensinou e continua nos ensinando, nós também desenvolvemos isso. Tem uma parte aqui difícil da gente fazer, mas a gente precisa fazer. Também para que esse casamento dê certo. Perdoar. Então, se nós formos o ofendido e a pessoa que vier nos pedir perdão, vamos perdoar. E se por um acaso nós ofendemos alguém, vamos tentar e pedir perdão. Não é fácil. Não é nem um pouquinho fácil. Mas a gente tem que tentar. Empatia e resiliência. Foi muito falado na época da pandemia. A resiliência, nós temos que nos adaptar a algumas transformações, modificações, às vezes na nossa vida. Nós tivemos que nos adaptar à questão da pandemia, com uma série de modificações que houve, que nós não estávamos acostumados, certo? Mas estamos nos adaptando devagarinho, mas estamos nos adaptando. Isso é resiliência. Sendo assim, se nós usarmos todas essas virtudes como vestes nupciais, nós teremos condições de ir a esse casamento e esse casamento dá certo. Quando Jesus nos disse que nós não estaríamos órfãos, que Ele estaria conosco até o final dos tempos, Ele não mentiu. Na grande maioria das vezes, nós é que nos afastamos dele, porque achamos que damos conta. É como se a gente estivesse lá no plano espiritual para a gente reencarnar. Aí estamos conversando com o nosso mentor, e aí a gente fala assim para ele: pode mandar na minha família fulano. Aí o mentor fala assim: não é melhor você levar só o fulano dessa vez? Não, eu dou conta. Aí eles deixam. Eles respeitam o livre-arbítrio. Aí a gente fala assim: nossa, mas por que esse fulano veio para a ajuda da minha família? Eu pedi. Então, mas Jesus não nos deixa órfãos. E não vai nos deixar nunca. Porque Ele estará conosco sempre. E nós temos que procurar agradecer tudo o que Ele fez por nós e faz ainda. E que tem uma frase também em respeito a outras religiões que dizem que Jesus vai voltar. Então eu vou dizer para vocês que Jesus não vai voltar. Vocês sabem por quê? Porque Ele não foi embora. Então, com todo respeito às nossas religiões co-irmãs, Jesus não foi embora. Ele está conosco. É só nós chamarmos que Ele está do lado. E o nosso anjo da guarda também. Que nós possamos, através deste casamento, e olha que eu falei um tema que eu manjo assim muito sobre casamento, das outras encarnações. Diz que a gente não perde nada da outra encarnação, então nessa encarnação realmente eu não casei, mas fui em vários casamentos. Mas que nós possamos, através desse casamento, dessa ligação com Deus, dessa ligação com Jesus, que a gente possa fazer com que brote em nós todas as lições que Jesus nos deixou e continua nos deixando. Que a gente possa continuar firmes no que nós nos propusemos a fazer
cada um, né? Vamos passo a passo, mas a gente vai fazendo devagarinho, a gente chega lá, certo? E que a gente possa fazer com que esse casamento realmente funcione o mais rápido possível. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, a Jesus, a espiritualidade, a casa pelo convite, estamos aí à disposição. A vocês, gratidão também e um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Obrigada.